Bom dia, esse é o vídeo da reflexão de quinta-feira. Eu queria que você fosse comigo até Atos capítulo 4, versículo 19 e versículo 20. Esse é o texto onde Pedro e João vão se defender no Sinédrio, né? E o versículo 19 e 20 nos mostra o nível de fidelidade e de amor à mensagem do Senhor Jesus Cristo que Pedro e João tinham nesse período, né? Até esse ponto de suas vidas, né? De sua história. E isso é que nós devemos refletir hoje, de como essas pessoas chegaram a esse entendimento de Jesus. Porque muito se prega sobre Jesus hoje, mas que Jesus? O Jesus que vai te dar cura? Esse aí você pega numa prateleira em qualquer pregador e igreja na esquina. O Jesus que te dá segurança financeira? Esse também tem em qualquer prateleira aí na esquina. O Jesus que alivia suas dores? Também ele tem em qualquer prateleira da esquina. Você quer o Jesus que vai melhorar sua questão psicológica, social? Também na esquina tem. Você vai lá e compra esse Jesus. Mas o Jesus que Pedro prega é aquele que perdoa os pecados da humanidade, o Salvador, o enviado, o Messias. É esse Jesus que Pedro e João não cessam de falar, eles não param de falar, porque eles viram e ouviram as maravilhas que esse Jesus fez, o Salvador. Vamos em Atos capítulo 4, versículo 19 e 20. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O Sinédrio estava tentando calar Pedro e João, para que não falassem mais em nome de Jesus, o Nazareno. E o Sinédrio seriam as maiores autoridades judaicas naquela época, naquele momento, né? Imagine você estar sendo pressionado por essas autoridades a não falar mais sobre Jesus, aquele que você ama e que quer que todo mundo descubra, que quer que todo mundo conheça. Mas o Sinédrio vem e impõe para que Pedro e João calassem a boca, não falassem mais sobre isso, não falassem mais sobre a verdade. É como se a Suprema Corte do Brasil quisesse calar qualquer discípulo de Jesus. Não se fala mais em Cristo no Brasil, e quem falar vai preso. Então é como se fosse isso, o Sinédrio é como se fosse a nossa Suprema Corte, talvez até mais poderosa do que a Suprema Corte no nosso país. Então Pedro e João se sentiram muito pressionados, mas no final, depois que foi dada novamente a palavra a Pedro, ele responde o que ele ia falar, o que eles iriam fazer. E versículo 20 e 19 e 20 é a resposta de Pedro e João, que eles preferiam ouvir a Deus do que o Sinédrio, né? Eles jogam uma pergunta para o Sinédrio: vocês acham que nós vamos ouvir vocês ou a Deus? E claro que é a Deus. A resposta é essa. O Sinédrio também já entendeu, né? Mas por quê? Porque era impossível, Pedro está dizendo que era impossível para ele e para João, que viram e ouviram Jesus Cristo. É impossível deixar de falar em Jesus, o Salvador, aquele que perdoa pecados. Então, para nós hoje, em pleno 2000 anos depois desse fato ter acontecido, é a mesma fala, é a mesma resposta
impossível deixar de falar sobre Jesus, o Salvador, o perdoador dos pecados. Nós não pregamos Jesus, o que te dá saúde, o que te dá dinheiro, o que te dá recurso financeiro, o que te dá um carro, não. Jesus, o que te dá o perdão dos pecados. É esse Jesus que nós pregamos. O resto, tudo Ele vai fazer em nossas vidas. Nós precisamos buscar Ele em primeiro lugar. Sua igreja precisa pregar Jesus Cristo, o Salvador. Não mais que isso, somente o Salvador. O resto, Ele fará em nossas vidas e nas vidas daqueles que creem nele. Mas simplesmente Jesus, o Salvador. Essa é a nossa pregação. E sobre essa pregação que Pedro não deixava de falar. Era impossível ele deixar de falar sobre isso, sobre as maravilhas que Jesus faz na vida de um indivíduo que aceita Jesus como seu rei. Se o livro, se o autor, o Lucas, queria mostrar a restauração do reino, então aqueles que se convertem a Jesus Cristo se tornam cidadãos desse reino, se tornam súdito desse rei chamado Jesus, desse reino que não tem fim. Nós queremos ser discípulos, somos discípulos de Jesus e precisamos ter essa ideia de Pedro, não deixar de falar sobre Jesus Cristo. Daqui a pouco vamos voltar a ter contato com as pessoas, vamos começar de novo aí na casa das pessoas. Não podemos deixar de falar sobre Jesus Cristo para aqueles que ainda não ouviram. Temos que ir, buscar e falar das maravilhas que Cristo tem feito em nossas vidas e que Ele pode fazer na vida de qualquer outra pessoa. Não vamos deixar de cessar de falar sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que perdoou os pecados da humanidade. Amém? Então eu queria que nós refletíssemos hoje sobre isso, sobre Jesus, simplesmente Jesus, o Salvador. Amém?